Salve, salve, galera do YouTube, salve, salve, inscritos aqui do canal Cinquentão Rubro-Negro, né? Hoje, dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, mais um vídeo aqui no canal, né? Vamos aí falar um pouquinho do que foi Volta Redonda 0, Flamengo 3 ontem no Maracanã, né? Um bom público, um calor intenso, mas um bom público, né? A cidade está em festa, muitos turistas, então muitos aproveitaram a oportunidade de ver o time do Flamengo jogar, né? Um jogo que começou bem forte para o Flamengo começou ali os seus 15 primeiros minutos em cima, jogando em contra-ataque, né? Primeira jogada ali, um lançamento perfeito do De La Cruz para o Gabriel, que infelizmente não conseguiu, né? Não tem a perna direita, não conseguiu finalizar de direita, tentou de esquerda e acabou chutando fraco na mão do goleiro, né? Depois, outra jogada, uma saída, uma abertura pela direita, Luiz Araújo, que de trivela, né? Meio que de trivela, enfiou na área, aí sim chegou na perna esquerda, perna boa do Gabriel, 1-0, no cantinho ali do goleiro, né? Sem chance para o goleiro, 1-0, e ficou. Depois da parada técnica, né? O do primeiro tempo, os dois times, eu acho que muito devido muito ao calor, né, do primeiro tempo, os dois times deram uma acalmada, né, caiu um pouco o ritmo, mas o Volta Redonda de vez em quando ainda tentava algumas situações, né, um Volta Redonda, por sinal, quero elogiar aqui, né, o treinador Felipe, né, Felipe Maestro, pela postura do seu time em campo, né, nós vimos a postura do Volta Redonda, mesmo sabendo que tecnicamente é muito inferior ao time do Flamengo, mas manteve uma postura, tentou, na medida do possível, jogar, tentou agredir o Flamengo, claro, sofreu as consequências de contra-ataque, mas a postura de você manter o time, né, ali de cabeça erguida, jogando bola, sem querer fazer antijogo, sem muitas faltas agressivas nos jogadores, né? Então, uma postura muito boa, né? Uma postura que nós não vimos nos dois últimos jogos do Flamengo, tanto com o Vasco quanto o Botafogo. Lembrar que contra o Vasco, com 2 minutos de jogo, o zagueiro do Vasco já tomou um cartão amarelo por uma falta violenta em cima do Wesley, né? Então, foi um jogo também tumultuado, um jogo muito espancado, Flamengo e Vasco, e Botafogo e Flamengo também não foi diferente, tá? Um jogo de postura, lembrar que o jogador do Botafogo caiu 5 vezes em campo, gente, caiu 5 vezes em campo, o mesmo jogador, né? Então, uma postura ali covarde, uma postura de retranca, né? Uma postura de jogo sujo, né? Mas, enfim, cada um luta com as armas que tem. Só que no final no jogo do Vasco, não muito pela incompetência, né? Incompetência do árbitro lá e do VAR, que não conseguiram ver com câmera, tu não conseguiu ver que o goleiro Léo Jardim se adiantou no pênalti do Gabriel. Ontem, o árbitro de ontem, que agora me falhou o nome, a memória do nome dele, desculpa, mas o árbitro de ontem, sim, sem VAR, sem nada, viu e mandou voltar a cobrança que o Pedro havia perdido. Voltou e o Pedro acabou fazendo o gol dele. Certamente, tá? Foi uma tomada de decisão correta. O goleiro adiantou quase 1 metro, então tem que voltar. Mas infelizmente o VAR, né, e os outros árbitros lá, né, o outro árbitro lá, principalmente no jogo contra o Vasco, né, falando do jogo do Vasco, ele não viu. Ele não viu, o VAR não viu, ninguém viu o goleiro adiantar. Mas enfim, vida que segue. Aí acabou o primeiro tempo ali morno, né, um primeiro tempo morno. Lembrando que ontem o Davi Luiz completou 100 jogos, né, uma marca importante. O Cebolinha já tinha feito 100 jogos contra o Botafogo e ontem foi a vez do Davi Luiz completar 100 jogos com a camisa do Flamengo. Uma marca importante, parabéns para o Davi Luiz, né? Um jogador importante, um jogador que hoje conhece a posição dele, né? É reserva no time. Então, parabéns ao Davi Luiz aí. Começa o segundo tempo, o Tite volta com o mesmo time do primeiro, mas aí sente a necessidade da mudança, né? Porque o jogo estava começando a ficar perigoso, o Volta Redonda fazendo, né, atacando ali ao Flamengo, né, lembrando que no primeiro tempo eles já tinham colocado uma bola na trave, né, não minto, no segundo tempo, né, foi no segundo tempo, eles colocaram uma bola na trave do Flamengo quando estava 1-0, então o Tite sentiu a necessidade de mudar,
mudar o time e trouxe a tropa. Chamou a tropa de elite, chamou De Arrascaeta, chamou Eric Pulgar e chamou Gerson inicialmente para entrar no jogo, né? Aí saiu o Alan, né? Saiu o De La Cruz, né? E saiu o Vitor Hugo, né? Saiu esses 6 jogadores e entraram De La Cruz, De Arrascaeta, Gerson e Eric Pulgar. O time deu uma melhorada muito grande, né? Mas ainda estava no meio de campo ali ainda muito preso, né? Muito toque de lado e tal. Aí entrou também o Pedro, né? Entrou o Pedro e posteriormente entrou o Cebolinha. Pedro no lugar de Gabriel, que saiu aplaudido, né? Fez um bom jogo o Gabriel, fez um bom jogo, um jogo de penetração, de facão, de velocidade, fez um bom jogo. E saiu o Bruno Henrique. Um jogo um pouco mais abaixo do Bruno Henrique, mas também, na medida do possível, tentou fazer as arrancadas, né? Muito jogo aberto pela esquerda, o Bruno Henrique tentou e entrou o Cebolinha, né? Então, com Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro no ataque, o time deu uma melhorada constante, muito boa, até que sofreu, né? Sofreu o pênalti. O Pedro foi cobrar o pênalti, cobrou. O goleiro se antecipou, como eu falei, ele se antecipou e defendeu. O juiz viu, bandeirinha viu, mandou voltar a cobrança e o Pedro conseguiu fazer o gol, né? E o jogo continuou à mercê do Flamengo, o Flamengo comandando o jogo. O Volta Redonda esporadicamente ia lá, dava um chute de fora da área, tá, mas muito esporadicamente. Mas um time que, no momento nenhum, usou de violência, usou de antijogo, tá? Mesmo perdendo, continuou fazendo o jogo dele, continuou jogando. Isso é de enaltecer, sim, tá? É de enaltecer, né? Mas o Flamengo superior tecnicamente, chegou ao terceiro gol com o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né, o Beijinho. Ele simplesmente chegou e fez, né? Entrou na área, dentro da área e fez o terceiro gol do Flamengo, fechando assim o placar. Né? Alô, nação rubro-negra, olha eu aqui de novo. Vem chegando com a gente, vem chegando. Canal 50 Rubro-Negro, ative o sininho, deixe seu like e vamos falar desse pós-jogo. Ontem tivemos Flamengo e Volta Redonda pela terceira rodada do Campeonato Carioca, um jogo adiado. Muito por isso não tivemos condições de colocar o nosso Matias Vini em campo para que ele pudesse fazer sua estreia. Mas isso não impediu que o Flamengo chegasse com o favoritismo sobre o Volta Redonda e pudesse colocar um placar de 3-0 no final. Então, um resultado que foi muito importante para nós rubro-negros e principalmente para o Tite e seu elenco, para poder ganhar confiança, para que o time tenha sequência na competição e que o Flamengo busque títulos esse ano de 2024. Foi um jogo onde nós podemos observar que o Flamengo teve um ímpeto maior ali na sua parte ofensiva, muito pelo fato do Volta Redonda ser um time também que gosta da bola, que gosta de jogar, que tentou, não foi um time covarde, que jogou recuado, pelo contrário, foi para cima do Flamengo, mas sofreu, porque o Malvadão estava num dia iluminado. O Flamengo conseguiu colocar 3-0 no Volta Redonda, com gols de Gabriel no primeiro tempo, Pedro de pênalti, e também o nosso querido Beijinho, Ayrton Lucas, que estava também fazendo uma partida muito boa. O Flamengo, no modo geral, teve uma experiência muito boa contra o Volta Redonda, porque ele pôde fazer ali um rodízio no seu elenco, né? Começou ali com um time misto, que agradou muito ali no começo, explorando bastante os contra-ataques com a velocidade do Gabriel, com a velocidade de De La Cruz e Luiz Araújo. Luiz Araújo, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo. Fez uma de suas melhores partidas com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo, que no começo da temporada foi um jogador que tinha sido muito criticado pela torcida, muito pelo fato da chegada de De La Cruz, o que gerou aquela emoção nos torcedores e por algum momento nas redes sociais começaram a criticar o jovem Luiz Araújo, que é uma grande promessa que o Flamengo trouxe aí na janela do ano passado. Então, vamos apoiar o Flamengo, vem numa pegada, o Flamengo está melhorando, a gente já pode confiar no Tite? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Na minha opinião, sim. Estou gostando do que estou vendo a evolução. Vamos que vamos, porque
Ainda temos mais uns clássicos pela frente para a gente poder se classificar, ficar entre os 4 para disputar as finais do Campeonato Carioca. Todo campeonato que o Flamengo participa é importante. Então, estamos participando do Carioca, vamos para cima. Conto com vocês, Nação Rubro-Negra. Gabriel, Pedro e Ayrton Lucas, 3-0 Flamengo, um bom jogo, né? Um bom público no Maracanã, mais de 30 mil pessoas, no calor, num sábado de carnaval. É isso, galera. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, deixe o seu like, que será muito bom para ajudar o nosso trabalho. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.